Olá, boa tarde a todos, boa tarde família Amor Exigente. Meu nome é Ângela e eu estou aqui hoje para falar um pouco do terceiro princípio do amor exigente, o qual vem nos falar dos nossos recursos são limitados. Este é um princípio protetor. Por que é um princípio protetor? Porque ele nos alerta que todos os nossos recursos são limitados, nossos recursos financeiros, nossos recursos emocionais e nossos recursos físicos. Então, precisamos estarmos sempre em alerta quando esses recursos estiverem esgotando. E como é de costume, nós temos, né, a nossa saudação. Então, eu vou perguntar como vai você e, como de costume, eu espero que cada um responda cada vez melhor ou eu estou tentando ficar cada vez melhor. E que dia é hoje? Eu espero também que cada um de vocês aí responda. É o primeiro dia da minha nova vida. Por que o amor exigente, né, tem esse costume em todas as reuniões, abrir as reuniões com essas perguntas? Porque nós acreditamos que, por mais que a situação esteja complicada, nós precisamos buscar novas soluções, buscar superar os problemas e sempre buscando ajuda. E a melhor ajuda é buscar um amor exigente para dividir todos os problemas. Então vamos lá, seguindo. E como que é a estrutura do amor exigente, né? O programa Amor Exigente, ele é praticado através de 12 princípios básicos, os quais nós estudamos todo mês cada princípio, né? Nós estamos no mês de março, então todo mês de março nós estudamos o terceiro princípio, que é nossos recursos são limitados. Na primeira semana, estudamos o princípio com enfoque no eu. Na segunda semana, o princípio com enfoque no outro. A terceira semana, né, a qual nós estamos, nós vamos falar um pouco do princípio em relação à sociedade. E na quarta semana nós estudamos o princípio ético. Então, os 4 pilares do amor exigente, os 12 princípios são, né, os 12 princípios básicos, os 12 princípios éticos, espiritualidade pluralista. O que significa isso, espiritualidade pluralista? No amor exigente não se fala de religião. Nós falamos do poder superior e o quanto é importante a gente buscar uma espiritualidade para nos fortalecer nos momentos difíceis. E trabalhamos também responsabilidade social, né, que acreditamos que é necessário que cada um de nós tenhamos responsabilidade social. E como que a gente trabalha os 12 princípios básicos, os 12 princípios éticos? Sempre colocando metas. E a gente procura sempre colocar metas embasadas em cima dos princípios, né? E são metas que de fácil alcance, né? São metas que seja fácil para a gente alcançar. Não podemos colocar metas que a gente não vai dar conta, porque isso pode trazer frustração. Então, no final de cada reunião, nós terminamos a reunião colocando sempre metas e falando da meta anterior, se a gente conseguiu alcançar a meta, quais foram as dificuldades que a gente teve para alcançar a meta. Então, é muito importante que a gente, no final de cada reunião, coloque a meta, né? A estrutura do amor exigente é dessa forma. Depois dessa palestra, né, cada um vai receber no seu WhatsApp aí o link para participar.
da reunião. E é necessário que a gente vá pensando, qual foi a meta que eu coloquei na semana passada? Eu consegui minhas metas? Consegui alcançá-las? Ou não consegui? Qual foi a dificuldade? Que é nesse momento que a gente vai se fortalecendo, colocando metas. E é necessário que essas metas tenham objetivos, né? Por que eu estou colocando essa meta? Não é uma meta para o outro, é uma meta para mim. A gente nunca pode colocar uma meta para o outro alcançar, e sim para nós mesmos, certo? E temos também o nosso código de sigilo, ou seja, o nosso pacto de sigilo. Porque o que acontece? Quando a gente vem para as reuniões do Amor Exigente, né? Como estamos na pandemia, as reuniões estão sendo online, então é necessário que você procure um local reservado, que esteja só você, que ninguém esteja ouvindo, que você use um fone de ouvido e que tenha em mente o seguinte: o que você diz aqui, o que você ouve aqui e quem você vê aqui, aqui permanece. Por que do sigilo? Porque o que acontece? Quando a gente vai participar, né, fazer nossa partilha, nós vamos falar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e é necessário que estejamos seguros de que podemos compartilhar dos nossos sofrimentos, das nossas dores com tranquilidade. Que tudo que eu falar vai ficar ali, naquele momento, entre aquelas pessoas que estão participando da reunião, né? Das pessoas que estão participando da partilha. Então, vamos levar sempre para nossas reuniões essa questão do sigilo, certo? E como é de costume, nós também temos nosso momento de espiritualidade. E o momento de espiritualidade, a gente traz um texto, a gente traz uma reflexão. E como nós estamos falando, os nossos recursos são limitados, nós vamos refletir em cima de um texto que é A Renovação da Águia. Eu vou ler para vocês. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Chega a viver 70 anos. Mas para chegar a essa idade avançada, aos 40 anos, ela tem de tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos, ela está com as unhas compridas e flexíveis, não conseguindo mais agarrar as presas, das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva apontando contra o peito. Suas asas já estão envelhecidas e pesadas por causa da grossura das penas. Voar já não é tão fácil. Então a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido e processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão onde ela não necessite voar. Ali a águia começa a bater com o bico no paredão até conseguir arrancá-lo. Então espera nascer o novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. E só após 5 meses sai para o famoso voo da renovação e para viver então mais 30 anos. Então, você tem coragem para renovar? Você tem coragem para enfrentar os desafios igual a águia tem? Né? Então, esse texto vem fazer com que a gente reflita sobre as dificuldades que nós enfrentamos e saber que, né, como nós estamos falando nossos recursos são limitados, a águia também ela precisa fazer essa escolha. Os recursos dela nesse momento acabaram. Ela tem uma escolha: ou ela paralisa e espera morrer,
ou ela vai para o voo da renovação. E esse voo da renovação consiste, né, em todo esse processo de espera, um processo de um certo sofrimento, e para a gente fazer uma comparação, né, com a nossa vida, muitas vezes precisamos buscar também novos caminhos, novos voos, e precisamos, né, renovar nossa energia, renovar a nossa capacidade toda de trabalhar com aquilo que a gente precisa buscar mudança. Então essa era a mensagem do momento de espiritualidade que eu queria compartilhar com vocês. Então vamos entrando, né, no terceiro princípio do amor exigente, nossos recursos são limitados, que é um princípio protetor. Então o que é que ele vem nos trazer? Essa matéria foi retirada de uma das revistas da Federação do Amor Exigente, e ela vem nos dizer o seguinte: na tentativa de nos enquadrarmos aos padrões de uma sociedade consumista, somado ao desejo de dar aos nossos filhos tudo aquilo que não tivemos, fizeram com que nos esquecêssemos de que nossos recursos são limitados e adoecemos. Então, às vezes a gente esquece, né, dos nossos recursos e vamos abrindo mão de muita coisa e não percebendo que nossos recursos são limitados. Sem respeito aos limites, gastamos mais do que ganhamos, comprando coisas que nem sempre precisamos e nos endividamos. Apelamos para os cartões de créditos ou cheque especial e afundamos ainda mais. E assim estouramos todos os nossos limites financeiros. Às vezes, às vezes a gente percebe, né? Às vezes você compra uma coisa e guarda no guarda-roupa, guarda ali e nem usa. Às vezes, se a gente for perceber, será que eu preciso realmente de tudo isso que eu estou adquirindo? Então, esse princípio vem fazer com que a gente reflita sobre isso. Então, vamos seguindo. Somos pressionados a pagar o que devemos e, para cumprir com essas obrigações, precisamos trabalhar mais, fazer horas extras, trabalhar nos finais de semana e, assim, extrapolamos nossos limites físicos. Ou seja, primeiro nós gastamos demais e extrapolamos nossos limites financeiros, ou seja, a grana fica curta. Então, vou trabalhar mais porque eu gastei um dinheiro que não estava no orçamento. E o que acontece? Né? Olha aqui, a pessoinha aqui deitada e aqui também, né? Trabalhando, fazendo hora extra, aqui ó, o reloginho está marcando 7 horas. Deve ser umas 7 horas da noite. Isso que significa? Preciso fazer hora extra, né? Porque extrapolei meus recursos financeiros. As pressões só aumentam, né? E acabamos afetados pela ansiedade ou estresse e estouramos nossos limites emocionais. Então, veja bem, os nossos limites emocionais, nossos limites físicos e financeiros andam juntos. Precisamos o tempo todo estarmos alerta, né? Prestando atenção nesses limites. Porque eles como o próprio princípio disse, né? Nossos recursos são limitados. Por isso que é um princípio protetor. E o que acontece? Com o emocional abalado, adotamos comportamentos compulsivos. Por vezes, comemos demais, bebemos demais, fumamos demais, dormimos demais ou de menos e conhecemos o desespero, né? Veja bem, um emocional abalado, o que acontece? Aparecem as compulsividades. E essas compulsividades geralmente vai nos prejudicar e trazer
algumas doenças, né? Precisamos ficar atentos nesses momentos. Então, vamos seguindo. Então, precisamos de coragem e atitude para gritar bem alto. Pare! E até chegar aqui, o que aconteceu? Né? Quantas coisas passamos até perceber que não dou conta mais, eu preciso parar, eu preciso traçar metas, eu preciso rever meus conceitos, eu preciso rever os meus recursos, porque meus recursos são limitados. Necessitamos então interromper esse processo doentio, rever nossos conceitos e traçar metas para reorganizar nossa vida. Principalmente quando estamos, né, passando por problemas com um ente querido, um filho ou qualquer outro parente na dicção. A gente esquece de nós mesmos, nós nos esquecemos de nós mesmos e voltamos a atenção só para aquela pessoa e passamos a viver a vida dele, a viver os problemas os quais ele está nos causando. Então é hora de aprendermos a dizer não. Primeiro para nós mesmos. Não, isso eu não quero. Não, isso eu não preciso. Não, isso eu não posso. Não, isso eu não aceito. E até chegar aqui, para que percebamos que a gente não dá conta mais, já passamos por longos processos dolorosos, né? Então, por isso que o amor exigente vem sempre nos alertar. Vamos vivenciar os princípios e buscar colocá-los em prática, porque a partir do momento que eu começo a colocar o princípio em prática, a vivenciar o princípio, a levar a meta para o meu dia, para a minha vida diária, a procurar cumprir essas metas, eu começo a cuidar mais de mim e a me perceber, né, a ter um autoconhecimento. E o que fazer, né? Então, nós já reconhecemos que nossos recursos financeiros, emocionais e físicos estão abalados. Então, o que eu vou fazer? Será que eu vou comportar? Como que eu vou comportar como a águia que vai voar para o penhasco e buscar renovar e alçar voos? Ou eu vou sentar e simplesmente se vitimizar, se colocar no papel de vítima, né? Eu sou um coitado, eu sou um sofredor, tudo isso está acontecendo comigo, eu não tenho forças, ou eu vou buscar me renovar, né? Então vamos lá, vamos a algumas dicas. Ou seja, tá aí, né? Meus recursos financeiros acabaram. O que fazer? Primeira coisa, né? Uma dica que o Amor Exigente sempre nos coloca nessa questão dos recursos financeiros é fazer uma planilha de gasto, né? Ou seja, administre o seu orçamento. É o ponto de partida para você organizar a sua vida financeira e controlar os gastos. Como vamos fazer isso? Busque a família, né? Faça uma educação financeira em família. Olha, pessoal, estamos gastando demais, vamos ver o que podemos, onde podemos economizar, quais são os gastos que a gente pode cortar, né? Qual que é a despesa extra que a gente tem, principalmente agora, nesse momento que nós estamos passando tão difícil para todos nós. Precisamos abrir mão de muitas coisas nessa pandemia, né? Principalmente agora. Será que o filho pode abrir mão de alguma coisa que ele está querendo e pode deixar para depois, né? Ou será que a esposa ou o marido? Então, é buscar a família junto para que resolvam, né, a situação financeira juntos. Não uma pessoa só, não só um membro da família buscar resolver sozinho. É necessário buscar ajuda nesse momento. Então, como fazer, né?
Então, administrar o seu orçamento. Então, separa, uma dica, né, legal separe as despesas fixas das variáveis. Tem despesas que não tem como, você precisa arcar com elas todos o mês. Todo mês você precisa, né, daquelas despesas. Por exemplo, água, luz, supermercado. Agora, quais são aquelas que eu posso deixar para depois, né? Então, verificar. Organize quais são as fontes de receita, principalmente agora na pandemia. Talvez eu tinha uma fonte de receita, eu não tenho mais, né? Eu perdi meu emprego, ou diminuiu a empresa, diminuiu o salário. Será que eu posso buscar uma nova fonte de receita nesse momento? A gente percebe aí, vê na internet quantas soluções as pessoas estão buscando. Às vezes abre um brechó, vai fazer uma comida, distribuir sei lá, né? Principalmente agora alimentação, porque o vestuário, sapato, roupa, você vive sem, você não precisa comprar todo mês, mas a alimentação é necessário. Então, a gente percebe que com a pandemia as pessoas começaram a buscar novas alternativas para buscar, né, uma grana extra. Mapeie os objetivos familiares, isso também é muito importante. Quais são os objetivos que a família tem? Onde eu estou e onde eu quero chegar, né? É necessário pensar nisso a curto, a médio e a longo prazo, né? Talvez a gente às vezes pensa, né, fazer uma dívida a longo prazo. Será que eu vou ter condição no decorrer do caminho aí, no caminhar, eu vou ter condição de arcar com essa dívida que eu fiz? Respeite o seu padrão de vida. É uma dica muito importante que o Amor Exigente vem nos colocar também, porque às vezes a gente quer ter um padrão de vida que não está ao nosso alcance, né? Pratique a educação financeira sempre e faça sempre compra com listas, porque isso é importante. Às vezes, se você vai fazer uma compra sem lista, principalmente supermercado, né? A gente dona de casa, principalmente, que vai para as compras, às vezes passa na gôndola ali, vê uma coisa, vou levar para casa. Mas será que ela está precisando? Será que eu preciso desse item que eu estou levando? Então, por isso que é importante a lista. Porque se você listou, é porque é necessário. E faça sempre as seguintes perguntas: eu preciso disso? É urgente? Eu posso adquirir esse item que eu estou desejando? E outra, né, está na lista. Então, são algumas dicas aí, algumas perguntas necessárias para que a gente leve para o nosso dia a dia, para que a gente não esgote o nosso recurso financeiro, né? Então, vamos seguindo. E nossos recursos físicos? Quando está abalado? Quando a gente já está esgotado, né? Veja bem aí essas duas figuras aí. As duas pessoinhas aí, a gente vê que estão, assim, muito esgotados fisicamente. O que fazer? Dicas importantes, né, para combater o desgaste físico. É procurar, né, uma boa noite de sono. A sintonia é muito importante, né? Às vezes a gente vai, antes de dormir, assistir um filme violento, principalmente agora na pandemia, o que a gente liga a televisão, né, os noticiários, é só coisa ruim que estão falando, morte, tudo. Claro que a gente precisa ficar inteirado do que está se passando no nosso país, no nosso mundo, no nosso planeta, né? Mas é necessário que a gente não deixe que essas energias nos contamine. Então, no momento, no momento de ir dormir, por mais que a gente esteja passando por alguns problemas, procuremos fazer, né, a nossa oração aí, fazer uma ligação com o nosso poder superior, seja de qual for a religião que a pessoa tenha, né, buscar
uma paz interior, silenciar e tentar sintonizar com as coisas boas, talvez ouvir uma boa música, uma meditação, um relaxamento. Para quê? Para que você se desligue e relaxe, né? É uma atividade física sempre, né, gente? Isso é muito importante. Por mais que as academias estejam fechadas, mas uma caminhada sem aglomeração nesse momento de pandemia é muito importante que a gente faça, né? Uma boa alimentação, né? Às vezes a gente abre mão aí de comer só coisas industrializadas, procuramos buscar algumas alimentações mais saudáveis, né? E água, né? Qualquer médico, qualquer especialista que a gente for, ele vai sempre dizer, no mínimo 2 litros de água por dia, né? E a gente às vezes não toma nem 500 ml de água por dia. Então isso tudo nos ajuda a combater o nosso desgaste físico. E aí, né? Qual alimentação saudável? Para qual caminho eu vou direcionar aí? Para alimentação saudável ou para essa alimentação mais pesada, mais gordurosa, mais sabendo que vai talvez me fazer mal? Eu vou comer uma fatia de pizza ou vou comer uma pizza inteira? Eu gosto, o Marco Aurélio, nosso querido Marco Aurélio, que gosta sempre de falar da pizza, né? Então, assim, eu vou comer uma fatia, só uma pizza inteira. Então, tudo isso nos ajuda aí a estar buscando uma qualidade de vida melhor, né? Dicas importantes para combater o desgaste físico. Então, se alimentar-se regularmente, alimentos saudáveis, exercícios físicos, pelo menos, gente, 3 vezes por semana. Ah, mas eu preciso andar 1 hora por dia, 2 horas? Não, vá no seu limite. É uma meta bem bacana. A maioria das pessoas colocam sempre a meta quando a gente está começando fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana. Vá no seu ritmo. Se você não dá conta de caminhar meia hora, caminhe 15 minutos o primeiro dia, depois caminhe meia hora, né? É recomendado caminhar de 1 hora a 40 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Buscar atividades prazerosas, né? Aquilo que eu gosto de fazer, qual que é o meu hobby? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um artesanato, eu gosto de ler um livro, eu gosto de ler revistinha em quadrinho, eu gosto de fazer palavra cruzada. Então, tudo isso é bom, é uma atividade prazerosa, né? Dormir bem, né? O que eu já falei. Usar o poder do prazo ao seu favor, ou seja, às vezes a gente coloca temos alguma coisa para fazer, a gente vai deixando, vai deixando. Depois eu faço. Quando está terminando o prazo, aí você vai correndo para fazer aquela atividade, aquele trabalho que você tem prazo para entregar. Então faça com antecedência, tenha prazo, porque se a gente vai fazer uma tarefa com prazo curto, vai causar ansiedade. E trabalhe no seu ritmo normal, né? Vamos respeitar o nosso ritmo. A atividade física é a forma mais natural de estimular a endorfina no organismo. Quando praticamos alguma atividade esportiva, o cérebro eleva as funções e libera mais neurotransmissores para a corrente sanguínea. Com isso, todos os hormônios relacionados à sensação de prazer, como a endorfina, a serotonina, a dopamina e a ocitocina, são liberados. Então, a gente observa, né, quando a gente faz uma atividade física, a gente fica mais disposto, fica mais alegre, tem mais disposição por conta dessa liberação dos hormônios, né, que são liberados automaticamente no momento que a gente está fazendo qualquer atividade física. E vamos então ver nossos recursos emocionais.
como lidar com eles. Percebemos que nós estamos com o nosso limite emocional, está acabando, então o que nós vamos fazer? Invista no autoconhecimento, né? Essa questão de o autoconhecimento é muito importante, porque você vai saber o que você dá conta, o que você não dá conta. Aprenda a perceber e não ignorar os seus sentimentos, assim como a questioná-los. O que eu estou sentindo, né? Quais são as minhas necessidades? Né? Porque, se perguntar sempre isso. Fique atento aos pensamentos que dominam a sua mente. E se forem ruins, não se deixe escravizar por eles. Não é negá-los. É necessário que a gente entenda o que é isso, né? A gente não pode nunca negar o sentimento, senão a gente joga por debaixo do tapete e vai só negando. Eu não estou sentindo isso, eu não estou sentindo isso. Aceitar esses sentimentos, né? Saber que eles estão ali, reconhecê-los e saber que você vai dar conta de passar por isso. De que maneira? Buscando alternativas, buscando uma rede de apoio, né? Buscando pessoas que possam te ajudar. Então, é necessário que a gente entenda essa diferença. Não é negar o que você está sentindo, mas saber lidar com eles de uma forma assertiva, né? Esteja consciente das consequências das suas ações. Evite atitudes impulsivas. Ou seja, às vezes a gente toma alguma atitude sem pensar, sem analisar, por impulsividade, e a gente percebe que depois essa atitude vai nos trazer algum problema, né? Tente terapias alternativas como meditação, né? Já falei um pouco aí da meditação na hora de dormir, isso é muito importante. Busque o sagrado junto à natureza ou dentro de si. A espiritualidade ajuda a superar os momentos de crise, né? A espiritualidade, o poder superior, é a gente sempre pensar que nós nunca estamos sozinhos. Por mais que a situação esteja complicada, o poder superior está ali nos amparando e nos ajudando. Caso perceba que sozinho não consegue controlar suas emoções, não hesite em procurar uma ajuda especializada. Ou seja, né, eu coloquei aí o cérebro e o coração de mãozinhas dadas, porque a razão e a emoção sempre andam juntas. Então, se uma está descontrolada ou a emoção ou a razão não estão andando juntas, com certeza a gente vai tomar atitudes que vai nos prejudicar. Então, por isso é necessário que a gente busque sempre o equilíbrio nessas duas questões aí, nessas duas emoções, a razão e a emoção, né? Buscar sempre o equilíbrio, não ser muito emoção e nem muito razão. Trazer sempre, né? Eu sei que é complicado, que às vezes a gente tem muitos problemas que, principalmente se estamos com um dependente químico, vivenciando com um dependente químico, que são tantas mudanças no comportamento deles, que às vezes a gente perde a emoção ou então a razão. Às vezes a gente sempre ouve, não, eu fiz tal atitude porque eu perdi a razão, ou seja, eu agi sem pensar. Então é necessário que a gente sempre busque o equilíbrio, né, entre a razão e a emoção, para que a gente tenha uma saúde emocional equilibrada. Então não devemos temer que o respeito aos nossos limites nos paralise, né? Não usá-los como desculpa para acomodação, porque às vezes a pessoa fala, eu cheguei no meu limite, pronto, acabou. Meu limite é esse. Não. É saber que seus recursos são limitados, mas e aí? O que eu vou fazer? Né?
quais são as alternativas que eu vou buscar. E não se acomodar, simplesmente falar, meus recursos são limitados, cheguei aqui e parei. Como a águia, né? Se a águia for parar, ela vai morrer. Então ela percebeu que ela precisa voar para o penhasco e se renovar, né? Não podemos paralisar, precisamos agir. E todos os princípios do amor exigente buscam nos fortalecer para que a gente tome atitude, para que a gente promova ação diante de tudo isso, né? O limite é, acima de tudo, proteção. E quando possuímos clareza de quais são eles, podemos traçar metas para alcançar e seguir em frente, crescer, melhorar e ir além. Então, né, nós sabemos que quando a gente percebe que estamos com nossos recursos emocionais, físicos ou financeiros, né, que já estão extrapolando, isso é uma proteção. Qual a meta que nós vamos colocar para lidar com tudo isso? Né, uma coisa, né, é muito importante a gente buscar o silêncio, a força. O silêncio é a força que renova para a paz. É necessário que a gente às vezes busque, né? Quando a gente silencie, vem sempre uma resposta. Necessitamos desse contato interior diário, onde possamos encontrar nossa essência e que possamos estar em sintonia com a Divina Majestade para escutarmos o que o coração nos fala. Jesus disse aos seus discípulos sobrecarregados: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco, né? Use o silêncio, use o silêncio e você verá quanta disposição e disponibilidade estarão presentes em sua vida para torná-la cada vez mais plena. Porque às vezes é necessário a gente buscar, né, o silêncio, buscar silenciar, ouvir realmente o que será que vai ser melhor para mim nesse momento, no momento que eu estiver passando por qualquer problema, né? E como eu falei, gente, nós estamos, né, na terceira semana, então com enfoque na sociedade. Então eu deixo aí essas questões, essas questões para que no momento da partilha a gente possa pensar, né, nessas questões referentes à sociedade. Respeito os recursos da minha sociedade? Sinto-me responsável em preservá-los? Quais são os recursos, né, que tem na minha sociedade? E como que eu estou preservando? Sou consumista demais? Compro artigos descartáveis e que vão poluir? E como que eu estou descartando, né, esses produtos? Baterias, né, às vezes coisas que a gente joga no lixo. Como é que eu estou descartando esse lixo? Faça alguma intervenção consistente para preservar o meio ambiente? Falo de ser ecologicamente correto, mas o que realmente eu faço? Porque às vezes a gente percebe, né, que o nosso lixo, né, nós podemos reciclar o nosso lixo. Às vezes a gente coloca lixo orgânico com lixo reciclável, tudo junto. E a gente pode contribuir com a sociedade nesse sentido. Ser menos consumista e buscar comprar coisas que realmente eu necessito. Assim eu estou contribuindo com a minha sociedade. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Logo depois dessa palestra no Facebook, vocês irão receber o link pelo WhatsApp para participar, né, da reunião, e levem essas questões aí no momento da partilha. Como que eu estou contribuindo com a minha sociedade, né, na questão dos recursos são limitados. E sempre buscando prestar atenção nos seus recursos financeiros, emocionais, né, e físicos, tá?
Era esse o recado, gente. Então, tenham todos uma boa partilha e boa tarde. E eu deixo, termino a palestra com esta frase: haverá dias bons, haverá dias ruins, mas haverá sempre Deus em todos eles. Então a gente não pode nunca pensar que, por mais que a situação esteja ruim, nós estamos sozinhos. O poder superior está ali junto conosco. Então, muito obrigada e tenham todos uma boa tarde e uma boa partilha para todos.